Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão sai perdendo duas vezes e busca um empate. O Roger Guedes e o Renato Augusto decidiram e foi um baita resultado no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Se liga nessa dica, assim que terminarem os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, você corre pro OneFootball que lá estarão os melhores momentos do jogo do teu time do coração, assim que eles terminarem. E ó, em altíssima definição. Os melhores momentos, os highlights para você conferir de novo os lances, os gols, tudo no OneFootball. Baixe agora o OneFootball. Ó, além de notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o teu time do coração. Não perde teu tempo. Link aqui na descrição, você baixa e assiste tudo na palma da sua mão, na tela do seu celular. Não custa nada, hein? E serve para qualquer celular. Bom, pessoal, o resultado foi melhor do que a atuação, no que diz respeito ao Corinthians. Não que o Timão tenha jogado mal, eu não acho que jogou mal, só acho que o Fluminense foi superior. Inclusive nos dois tempos, tanto na primeira etapa, quando faz o seu gol logo a 30 segundos, na verdade 3 minutos e pouco, né? Porque 30 segundos é o pênalti, e aí até a marcação, chamada do VAR, atendimento ali do Ares e tudo mais, 3 minutos e pouquinho o Fluminense já sai vencendo por 1-0. Mas a verdade é que o Corinthians saiu perdendo o jogo, praticamente, né? Começa o jogo, pum, 1-0 pro adversário. Isso muda toda a estratégia, muda todo o clima, toda a atmosfera, o que valoriza ainda mais, né, o empate do Corinthians fora de casa diante do bom Fluminense. Um bom Fluminense montado pelo Fernando Diniz, que começou o jogo daquela forma avassaladora, já atacando no primeiro minuto, com o Cano saindo da área, fazendo cruzamento para o Arias, e o Fagner, que estava na cobertura, comete aquela irresponsabilidade, um pênalti indiscutível. Mas poxa, foi uma dividida e tal. Ele correu um risco muito grande, que era justamente do Arias chegar na bola antes dele. E foi o que aconteceu. Ele tem um toquinho na bola e o Fagner na dividida acerta só o adversário. Mal o lateral do Corinthians. Pênalti muitíssimo bem marcado pelo Ramon Abate-Abel, que vai no VAR, vê o pênalti e imediatamente marca, porque não tinha muito o que fazer. E o Ganso, do mesmo jeito que ele marcou contra o Coritiba, acaba... Contra o Coritiba ele não jogou, né? Acho que contra o Fortaleza na rodada anterior. Do mesmo jeito, ele acaba deslocando o Cássio e marcando o primeiro gol. Mesmo assim, o Fluminense continua melhor. Só que o Corinthians tem um jogador chamado Renato Augusto. E ele faz a diferença. Acho que o VP encontrou um time ideal, dito ideal, entre todos os jogadores à disposição, evidentemente, né? Talvez a gente possa discutir o Maicon nesse time quando ele retornar. Mas dentre as opções que ele tem, esse é o time. Talvez o Mosquito na do Adson, mas eu acho que o Adson fez um jogo interessante taticamente. O Adson tem algumas dificuldades, né, no acabamento de jogadas, mas eu acho que ele foi um cara que recompôs muito, até pela sua velocidade e intensidade. E o Renato Augusto jogou, incrivelmente, mais próximo do ataque. Ele não foi aquele jogador que em vários momentos ele vinha no pé do primeiro volante buscar a bola para construir o jogo. Ele também construiu, mas ele estava muito mais à frente, no último terço, mais próximo do Yuri Alberto. E o Roger Guedes não foi necessariamente o ponta. Ele jogou por dentro, muitas vezes caindo pelo lado também, mas com liberdade, flutuando atrás desse ataque e recompondo muito. O Roger Guedes acompanhou muito subida de lateral do Samuel Xavier, por exemplo, tirou bola da defesa, ajudou muito na marcação, se doou. O Roger Guedes vem merecendo tudo que está acontecendo com ele, a camisa 10, os elogios do Vitor Pereira, a manutenção dele no time, os elogios da torcida corintiana, porque ele tem sido um cara fantástico em termos de entrega, capacidade, e hoje ele resolveu, né? Hoje a bola do jogo caiu no pé dele e ele resolveu. É o artilheiro do time da temporada e não pode ser reserva. Eu ainda fico pensando que naquele jogo contra o Flamengo, ele ficou no banco pro William, que já tinha se despedido dos caras para voltar para a Inglaterra. Isso foi um erro absurdo da comissão técnica, enfim, da diretoria, do William não ter, enfim, saído antes, porque já não estava com cabeça, já tinha comunicado que ia embora, e o Roger Guedes no banco. Porque não podem jogar juntos o William, Roger Guedes e o Yuri Alberto, pelo amor de Deus. Enfim, que bom que essa justiça foi feita e que o Yuri hoje e o Roger Guedes jogam juntos e que o Roger Guedes tem lugar no time e que é o camisa 10 e tem que jogar, porque ele tem sido um legítimo camisa 10. Ele chama a responsabilidade, ele busca o jogo, ele cai por dentro, ele chuta gol, ele tem feito a diferença.
ele tem feito a diferença. E o Renato Augusto pela bola que tem, né? Pela qualidade técnica que ele tem. Ele empata o jogo numa jogadaça do Yuri Alberto. O Yuri ele teve alguns problemas no jogo para fazer a parede, para fazer o pivô. Também é verdade por conta da belíssima defesa do Flu. O Flu tem 2 zagueiros que fazem uma baita temporada, o Nino e o Manuel. E o Nino é um jogador que está no radar da seleção brasileira, inclusive para a Copa do Mundo. É um jogador de seleção olímpica que dá um bote absurdo no final do primeiro tempo, quando o Yuri tinha claríssimo, né, num passe maravilhoso do Renato Augusto, a chance dele passar pelo Nino e fazer o gol. Mas o Nino dá o bote certeiro. Nesse gol do Renato Augusto, o Yuri arranca e ele consegue tirar 3 jogadores na marcação e rasgar a defesa para tocar para o R8, que num tapa de sinuca empata o jogo, chegando à frente, mais próximo do ataque. Gostei desse posicionamento do Renato Augusto. E o Yuri Alberto, ele teve dificuldades, como eu disse, mas ele deu a assistência do jogo, uma delas. No jogo contra o Atlético Goianiense, até então ele não vinha fazendo gols, fez 3 num jogo só e classificou o time para a semifinal. Tá ótimo, tá ótimo. Se a bola bater nele, voltar e tudo mais durante o jogo inteiro e chegar uma hora ele fazer o gol da classificação, o gol da vaga, o gol do título, é para isso que ele tá lá. Então vamos ver na volta agora, o Corinthians vai precisar dos gols dele. O Corinthians está com uma boa vantagem, né? Vantagem, na verdade, não tem ninguém, porque está tudo zerado, mas eu acho que o fato de decidir em casa, diante da torcida e tudo mais, podendo vencer por um placar mínimo, eu acho que é uma baita vantagem para o Corinthians. Muito mais difícil para o Fluminense nesse caso. Por isso que eu acho que o resultado foi espetacular, já vou falar sobre isso. Mas aí vem o segundo tempo e, gente, o que acontece? A gente tem que exaltar o resultado, tem que exaltar o bom jogo de alguns jogadores, mas se tem algo que o Vitor Pereira precisa corrigir com essa galera, é que não dá para você começar o jogo numa desatenção tão grande a ponto de você cometer um pênalti, uma irresponsabilidade do Fagner com 30 segundos e começar o jogo e tomar um gol com 30 segundos no segundo tempo. Você já faz o mais difícil, você sai perdendo o jogo, você consegue um empate e aí no começo do segundo tempo você toma mais um, não dá. Aí você de novo tem que correr atrás da máquina. Esse é o ponto negativo. Só que, pelo contrário, né, digamos assim, poderia parecer o inverso, né? Pô, o Fluminense logo no começo do segundo tempo sai na frente, o Corinthians vai reagir. Não, o Fluminense continua mandando no jogo. O Diniz faz uma troca tática ali, né, do Caio Paulista pelo Cris Silva. Na verdade foi uma troca de posição, mas o Cris apareceu bem mais à frente, né, inclusive participando do primeiro gol, do segundo gol. E o Fluminense continua em cima, o Cássio tem que fazer defesa num chute cruzado do Cano. Já tinha feito uma, né? Meu Deus, uma cabeçada do Cano no primeiro tempo. Que defesa de cinema. O Cássio foi outro gigante. Gigante. A gente tem que valorizar Renato Augusto, Roger Guedes, mas o Cássio foi um absurdo. De novo, como sempre, jogo decisivo, ele cresce e ele resolve a parada. E fez algumas intervenções muito importantes. E o Fluminense dominando, indo pra frente e tal, quando a torcida achava que, bom, esse resultado tá bom, poderia até ter feito mais. O Corinthians, da metade pro final, começa a voltar pro jogo, a tentar buscar o empate, muito por conta dos pés do Renato Augusto. Fausto Vera também fez um bom jogo, os laterais do Corinthians não subiram muito, o Fagner fez um jogo muito ruim, né? Falhou no primeiro gol cometendo pênalti, falhou no segundo gol, o Fagner não estava no jogo. Até que ele mete a bola do jogo. E esse é o futebol, né? O Fagner não jogou nada, mas a qualidade técnica é essa que ele tem, de poder resolver e decidir num jogo sendo o lateral construtor que ele sempre foi. Então o Fagner, ele tá precisando, sei lá, cara, botar a cabeça no lugar. Porque ele é um jogador que a gente sabe da capacidade dele. Ele é um cara que sempre foi importante pro time. Quando ele tá bem, o time é outro. Desde que ele voltou da lesão, ele tá cometendo erros infantis, erros que ele não costuma cometer. Só que, por outro lado, a gente sabe da capacidade dele, tanto que ele mostrou no gol do Roger Guedes. O passe que ele dá, gente, não é qualquer lateral que faz isso. Ainda mais num time bem organizado, como é o do Fernando Diniz, em que você, para vencer esse bloqueio, para furar esse bloqueio, você precisa do quê? Do diferente, do lampejo técnico, do brilho, do jogador diferenciado.
que foi justamente o que o Fagner fez. Ele encontra um passe que não é qualquer um que encontra. E aí, mérito do Roger Guedes, que faz a proteção, faz o giro já quase sem ângulo, com o Nino na sua marcação, e ele chuta cruzado para vencer o Fábio, bom goleiro Fábio, e a bola vai morrendo no fundo da rede. 44 do segundo tempo. E antes disso, o Vitor Pereira tinha feito trocas. Demorou para mexer. Por quê? Porque talvez pelas circunstâncias do jogo, o 2-1 tava bom. Mas não tava, né? Porque o 2-1, embora pudesse parecer uma vantagem pequena, faria com que o Corinthians tivesse que vencer por 2 gols de diferença na Neoquímica Arena. Porque um levava para pênalti e 2 para classificar. É uma obrigação muito diferente do que agora. O gol do Roger Guedes faz com que, tudo zerado, gente. Tudo zerado. O Corinthians vai jogar diante do torcedor, podendo vencer o jogo por um placar mínimo que tá na final. E se empatar novamente, vai para pênalti, você sabe. Mas o Vitão demorou para mexer, e quando mexeu, ele tirou o Renato Augusto e o Yuri, que estavam mortos, né? Estavam cansados. Tirou também o Adson. Aí botou lá Mosquito, botou Ramiro e Matheus Vital. Jogadores que até ontem não estavam nos planos. Mas, enfim, segundo tempo, final, né? Final de jogo, você vai pro abafa, aquela coisa toda, botou gás. Botou quem estava descansado. E não é que numa bola o Fagner mete o Roger Guedes na cara do gol e ele consegue fazer o gol de empate, o que devolve o Corinthians para o confronto. Não que ele estivesse fora, mas faz com que as coisas fossem muito mais tranquilas. Não está decidido, o Fluminense é um baita time, bem organizado, o Ganso jogou muito, o André é um absurdo, o Arias fez uma boa partida, o Cano não dá para vacilar com ele, deu para perceber, se não é o Cássio em 2 oportunidades, o Cano tinha deixado dele. É um time embaçado, é um time difícil de marcar, difícil de jogar, e em São Paulo não vai ser diferente. O Fluminense, até porque vai precisar ganhar o jogo. É um time de posse de bola, de organização, que em vários momentos, né, apostou na sua troca de passes, chamava o Corinthians para o seu campo para sair trocando passes e tentar chegar no gol adversário, envolveu o Corinthians em vários momentos, mas se tem um mérito desse time do Corinthians é essa superação, né, essa insistência. Por isso que eu valorizo muito o Roger Guedes, que em determinado momento foi criticado por escolher onde jogar, por não sei o quê, por fazer biquinho, e talvez ele tenha feito isso mesmo, mas é um cara que não se esconde, nunca se escondeu. Dos reforços contratados, não se lesionou, nunca se omitiu, aceitou mudar de função. No começo talvez nem tanto, mas depois, né, das cobranças públicas do Vitor Pereira, da imprensa e tudo mais, baixou a cabeça, trabalhou, resolveu jogar e hoje ele chama a responsabilidade. E é diferente quando você tem no time um jogador como o Renato, que está voltando agora ao seu nível, porque a parte física parece estar bem ajustada e aí tecnicamente ele sobra. Quando você tem um Renato na criação e 2 atacantes que são de muita qualidade, como o Yuri e o Roger Guedes, a coisa tende a acontecer. O Yuri ficou 2 meses sem jogar, então ele custou a entrar no Corinthians, demorou 8, 9 jogos. Contra o Atlético Goianiense ele desencantou. Jogou só um tempo agora contra o Fortaleza e hoje ele teve dificuldades pela boa defesa do Flu, mas deu uma assistência maravilhosa. Tá bom, cumpriu o papel dele. E o Roger Guedes brigou o jogo inteiro e ainda fez o gol de empate. Então quando você tem jogadores desse nível, eles podem resolver a teu favor. É isso que faz a diferença. E aqui em São Paulo, mesmo que não seja tão simples, diante de 45 mil torcedores, o Corinthians tem uma chance de ouro de vencer o jogo por um placar mínimo e chegar na final da Copa do Brasil. Então, o resultado foi espetacular, inclusive pelas circunstâncias do jogo. E aí, o que vocês acharam da partida? Quem que jogou mais? Tem algum destaque para você? Deixa o teu comentário aqui, deixa o teu like no vídeo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!